Olá, pessoal! Hoje aqui no nosso estúdio do Gestão Inteligente, nosso podcast, nós temos a honra de receber uma amiga. Não é só uma profissional, é uma amiga. Verdade. Ivete Bilk. E olha, gente, essa mulher tem história. Histórias da vida pessoal, histórias da vida profissional, quiçá outras, né? Oxe, com certeza. Essa mulher é um arcabouço de histórias. E eu gostaria de começar, Ivete, perguntando para você algumas coisas relacionadas a quem é Ivete Bilk. Eu sei que você já passou pelos palcos, você já passou por microfones. Isso aqui é só uma brincadeira hoje. Quem deveria estar entrevistando é você, porque profissionalismo à frente do microfone está aqui em pessoa. E também um pouco do empreendedorismo feminino. Um assunto interessante, um tanto quanto polêmico, se a gente for observar, porque a gente ainda vive numa sociedade que ainda temos algumas cabeças um pouco fora do contexto, né? Exatamente. Não vamos talvez entrar de cara no mérito, mas eu acredito que você, como empreendedora, como batalhadora, e como eu conheço um pouco da sua história, avançou muito e atravessou muitos desafios, deve ter muita coisa para contar pra gente. Com certeza. Então, que você possa iniciar. Quem é Ivete Bilk? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade, tá, Schumacher, em estar aqui nesse dia tão importante para mim. Digo para você que eu tô super ansiosa. Você falou aí que eu sou super profissional, com microfones certeza. E tal, mas aquele friozinho na barriga, com certeza, não deixa de ter, né? Mas assim, quem é Ivete Bilk? É uma parte de uma história que muita gente não conhece. Eu, na verdade, nasci em Tupãssi. Morei bem pouco tempo lá, vim aqui para Assis Chateaubriand. A vida toda eu morei numa chácara e ali foi onde eu realmente vivi toda a minha infância. Cresci aprendendo a fazer serviços de roça, tirei muito leite, inclusive a minha primeira vaquinha que eu tirei leite se chamava Xuxa. Olha, quem não teve uma Xuxa em casa, né? Quem não teve uma Xuxa, né? E carpi muito nessa minha vida. Eu cortei muito capim para tratar das vacas, sabe? Então, assim, era uma vida realmente ali de luta junto com meu pai, junto com a minha mãe, sabe? Foi ali que eu aprendi realmente sobre responsabilidade, sobre comprometimento. Meus pais sempre me cobravam muito isso, né? Então, ia na escola, eu ia de ônibus para a escola, né? Então, assim, eu lembro que na época, quando a gente morava ali no sítio, inclusive eu hoje moro no mesmo local, continuo morando na mesma, continuo morando na mesma chácara, mas na época a gente não tinha nada daquele cascalho, pedrinha ali naquele carreador, sabe? Terrona vermelha. Então, assim, eu lembro que a minha mãe pegava uma carrocinha, me empurrava para poder levar lá para a escola, a gente ia em cima dessa carroça onde ela cortava o capim, eu colocava saco de mercado. Já fiz muito disso também. Colocava no pé ali e tal. E assim a gente ia pra escola, sabe? Então, assim, quem é Ivete? Muitas pessoas não conhecem esse lado, mas é alguém que começou a vida realmente lá no sítio, continua morando no mesmo local. Inclusive, se vocês me falarem hoje, Ivete, hoje você tira leite? Se precisar, eu tô tirando leite. Inclusive, nós temos uma vaquinha lá ainda. Mas é a Xuxa? Não é mais a Xuxa. Mas eu digo assim que é algo gratificante, sabe? Eu falo que essa essência é maravilhosa. E como é interessante, Ivete, como você iniciou mesmo, só fala, quem é Ivete Bilk, né? As pessoas imaginam uma coisa, quem olha você toda linda. Obrigada. Né? Toda muito bem vestida, com classe, uma dama, né? Obrigada. Vai achar que nasceu em berço de ouro, quem nunca pisou na terra, quem dirá puxou uma enxada. Tirar leite, então, nunca. Catar algodão. Essa eu já passei também. Isso é difícil, hein? Eu, assim, sou muito branquinha, então quando eu catava algodão, inclusive, né, tinha que amarrar o saco aqui na cintura e às vezes a camiseta subia. Eu chegava em casa com aquelas bolhas, assim, nas costas, sabe? Porque queimava. Caramba. Então, assim, a gente passou por muitas situações ali e tal, né? Mas eu acho que esses obstáculos que a gente passa, e na verdade, quando a gente é criança, ele não é um obstáculo. Não.
o meio faz a pessoa, né? Faz. Então, nós nascemos nesse meio, nós compreendemos a situação, porém nós não entendemos que existem, em alguns momentos, situações que também podem ser diferentes. Exato. Né? Para nós aquilo é natural. E aí tem uma situação delicada, dependendo do contexto que cada ser humano vive, Sim. porque às vezes nós aceitamos algumas coisas ou nós temos as nossas próprias verdades. Exato. Mas as nossas verdades nada mais são do que algo que nos foi mostrado. Exato. Por isso que eu digo sempre assim, esta é a minha verdade, com base na minha situação e no meu momento. Exato. Né? A Ivete de hoje, olhando para trás, olhando lá para aquela Ivete lá no sítio, andando com a sacolinha no pé para poder estudar, passando pelo barro. Qual o aprendizado que você trouxe daquela Ivetezinha lá do sítio para hoje, para essa mulher hoje? Eu falo assim que é a questão da humildade. Sabe, você não pode mudar. Independente da posição que você esteja ou que você esteja fazendo, seja você. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode... porque eu assumi tal responsabilidade, ou porque hoje eu tenho tal cargo, hoje eu sou superior a outras pessoas. Então, assim, o que me ensinou daquela vida que eu tive para a vida de hoje seja sempre você. Essência, e não minta para você mesmo, sabe? Então, assim, você tem que ser sempre verdadeiro. Se você é aquilo, não vá dizer que você é outra pessoa. Não, eu sou isso, eu faço isso, eu sei isso, eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, independente da tua posição. Então, é essa essência que as pessoas precisam realmente carregar. E como é bonito isso, né? Muitas pessoas nem passam, talvez, por tanta dificuldade, né? Não passam por adversidades. Nascem em um berço esplêndido, né? E pisam em cima das outras, né? Pisam. E como tem muito disso, né? Essa falta realmente de caráter, essa falta de humildade, essa falta de respeito hoje é muito grande, né? Então... É triste ver isso no ser humano, né? É muito triste. É que a gente olha para o ser humano, a gente só vê aquele momento, né? Às vezes 2 horas, 3 horas de maquiagem, de cabeleireiro. Se eu olhar para a noiva e para o noivo no momento do casamento, são duas pessoas em momento de perfeição. Tudo preparado para eles. Exatamente. Tanto é que em algumas situações, diante do meu trabalho, no dia do ensaio, eu até falo para os pais e principalmente para as mães, por gentileza, no dia do casamento, você diga para mim que você é a mãe da noiva e você é a mãe do noivo. Por quê? Porque vocês se transformam. Os homens ainda não, né? Deve ser um pouco mais frios. Mas assim, porque não passa por toda aquela maquiagem e tal. Meio dia de maquiagem. Exatamente. Então, assim, como não se transformar? Então, eu até peço isso, né? Por favor, se identifiquem. E não fiquem chateados se eu não reconhecer vocês, porque isso pode acontecer. Claro. Né? Então, a gente é resultado do meio, podemos dizer? Bem isso. Bem isso, né? Bem isso. E diante disso a gente faz alguns insights aqui também, né? E você tem trazido essa reflexão, essa discussão e é muito importante. O meio forma o indivíduo. Então leva que a gente tem que cuidar com quem a gente anda. Sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Isso é fundamental e isso faz toda a diferença. Então, por isso que até na educação dos filhos, hoje eu sou casada, né? Com o Wagner, tenho os 2 filhos, tenho um de 12 anos e uma de 9 anos. E é ali dentro da nossa família onde a gente tenta trazer um pouco daquilo que a gente viveu quando criança para ensinar para eles. Porque diante de um mundo tão... Nossa, que você encontra tantas dificuldades, existem tantos posicionamentos, tantas visões. O principal deles, a questão da religião, acaba se esquecendo, né? Então, espiritualidade, né? Espiritualidade. Então, isso falta muito, né? É uma coisa que eu não sei de onde é que está a raiz disso, né? Talvez a gente tivesse que estudar mais a fundo. Isso. Mas o ser humano ele vem perdendo sua essência por uma inserção em uma sociedade volátil. As coisas não perduram mais como perduravam antigamente. Não. Os valores parece que estão se perdendo, né? Infelizmente. Na sua área de atuação, os casamentos em si, né? Um momento tão lindo, tão maravilhoso e às vezes ele dá início em algo que talvez não dure tanto assim, né? Exatamente. Às vezes até no momento de uma reunião ali junto com o casal, o primeiro contato que eu tenho ali com o casal, hoje a gente tem muitos contatos online, mas a gente consegue sentir isso também. Às vezes
pela forma como eles se conversam, ou como eles definem alguns detalhes em relação ao casamento, ou para dar aquele pontapé inicial, você já olha e você fala, meu Deus, vão ter muitas dificuldades ali pela frente, porque se não tiverem tranquilidade, não tiverem respeito, não respirarem e falarem, não é assim, né? A gente realmente precisa ter um pouco de calma, a gente precisa definir as coisas juntos, mas a gente já percebe logo ali, no nosso primeiro contato. É tão verdadeiro isso. Eu vi esses dias um vídeo, um influencer postando uma informação, e ele pegou 2 panos brancos. E ele amarrou os 2 panos brancos e falou, isso é um casamento? São 2 panos brancos? Será? Né? Aí ele pegou um pano e colocou dentro de uma vasilha e dividiu um produto químico. Sim. Né? E mudou a cor. E ele pegou outro pano, colocou em outro e mudou a cor. E depois pegou e juntou os 2 panos com as águas e tudo. As cores que existiam antes, que assim, um pano branco é como se fosse um ser humano ao nascer. Isso, a pureza. Ao tempo, a pureza, ao tempo ele vai, ao meio vai influenciando, as amizades, família, a religião, trabalho, as redes, vai influenciando. E aquele pano vai tomando cor, vai tomando forma, né? E quando você junta isso num casamento, não tem como você ter 2 panos brancos. E nem vai ter 2 panos de uma cor, seja ela qual for. Exato. Nós temos 2 panos unidos, mas cada um com as suas características. E o interessante é que quando ele deixou mais tempo dentro daquela água, e aquela bacia, aquele vaso, simbolizava como se fosse o casamento. E os panos foram, as cores foram meio que se esvaecendo, foram enfraquecendo, e foi aquela cor passando para a água, e aí depois da água tornou-se mais ou menos a mesma cor e voltou para o tecido, e os tecidos começaram a ter uma nova cor juntos. É isso, como se o tempo dentro do casamento levasse ou trouxesse um pouco de cada um e construísse uma unidade. Então cada um tem um pouco do outro. Exatamente. E não são as coisas boas, mas nós também temos os pontos fracos, coisas ruins. Mas cria-se uma nova unidade. Exatamente. Cada um tendo sua particularidade, mas juntos cria-se uma nova unidade. Eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Isso. Né? E o que hoje está faltando realmente nesses relacionamentos é esse entendimento disso que você acabou de dizer, sabe? Esse entendimento de respeitar a sua diferença, para que realmente vocês se unam e consigam, né, criar uma ideia única, é muito difícil. Então, o que acontece? Os relacionamentos se acabam. Eu desisti por isso. E a culpa sempre é do outro. Sempre do outro. Ei, meu Deus, esse é o ser humano. A culpa sempre é do outro, né? Nunca dele, né? Sempre do outro. É tão complexo, né? Tem um ditado popular que assim, casar é muito bom, né? O duro é permanecer casado, né? Não é simples, né? Não é. Mas, Vete, vamos aprofundando nossa conversa. Sim. Como foi sua trajetória na comunicação do rádio? Do casamento, daqui a pouco a gente volta. Porque eu sei que tem coisa escondida que você vai contar pela primeira vez aqui hoje. Se Deus quiser, Eu quero que saia alguma coisa aqui hoje. E no rádio? Conta pra mim, como é que foi essa história no rádio? Olha, eu acho que começou já desde pequenininho, hein? Quando eu era criança, a minha mãe, ela ouvia muito as rádios, né? E aí aqui em Assis, então, surgiu ali a Rádio Jornal. Tava em caráter experimental e tal, e a minha mãe sempre conta isso pra mim. Vete, você trabalhou no rádio, que eu tenho certeza que é porque eu ouvia a Rádio Jornal. Influenciou, hein? Exatamente. E ali tinha, né, o locutor Clóvis de Almeida, ele sempre falava, olha, estamos trabalhando em caráter experimental, envie a sua cartinha, né, e mande da onde que você tá ouvindo a gente e tal, e não sei o quê. E a minha mãe mandou cartinha, tudo, e eu, bebezinha, ficava dentro do berço e ela tinha que fazer os afazeres dela e ela dizia que eu ficava ouvindo as músicas que eram tocadas e ela ligava a televisão e ela disse assim que eu ficava vislumbrada com a questão também da TV, que eu ficava olhando ali, quando tinha notícia ali assim, sabe, eu ficava assim, olhando, sabe, e ela falava assim, eu não sei como é que ela consegue ficar quieta, tanto é que ela até compartilha comigo que tinha às vezes visitas na casa dela que iam lá que nem sabia que tinha neném. De tanto que, assim, eu realmente me entretinha. Gostava da comunicação. Eu acho que começou ali. Deve ser. A gente tá falando que é o meio, né? É o meio. Mas, enfim, aí os anos foram se passando e me lembro como se fosse hoje. Eu sempre gostei muito de ouvir a Rádio Jornal e
E aí teve um programa lá no Germano que era a melhor notícia, né? Então, olha, você participa aqui e tal, e a pessoa que fizer a melhor notícia vai ganhar um saco de laranja. Eu falei, eu vou ganhar esse saco de laranja. E aí começou, né, o quadro, né? Ele tinha começado, tipo, num dia. Aí eu fui ouvir, né, como que as mulheres falavam, o que elas falavam de notícia, como que era transmitida essa notícia. E eu ouvi aquilo e falava assim, gente, do jeito que esse povo tá passando notícia, não é nem notícia, já tinham matado até o cara que não tinha nem morrido, sabe? Eu falava, não, eu acho que a notícia tem que ser algo bacana. E eu tinha muito costume também de ouvir a rádio de Marechal, a Educadora. A Educadora, antiga essa rádio. Muito, né? E ali foi falado sobre a festa que tinha em Toledo. E eu falei, nossa, eu vou transmitir essa informação. Que tá tendo a Expo Toledo e tal. Enfim, fui lá, na época do rádio, gravador, gravei aquilo. Comecei a ensaiar como o repórter falava. Né? Comecei a ensaiar. Eu falei, eu preciso ganhar esse saco de laranja. E ensaiei tanto. Aí no outro dia, né, abriu novamente o programa lá. E aí o Germano abriu o programa. Olha, hoje nós vamos conversar então ali com a Ivete. Alô, é você, Ivete, do outro lado, né? Isso, você já tem a notícia? Aí eles colocavam aqueles instrumental, os fundos, pra dar aquela emoção mesmo, né? Nossa, gente, aí foi onde eu comecei, né? Comecei ali a falar a notícia e tal. Nossa, tremendo, igual uma vara verde. E aí fiz toda a notícia e no final da notícia, o Dito, ele era... O Dito tá até hoje aí. Germano, bom, são os clássicos nossos da nossa região. É, bem isso. Aí o Dito ele era diretor do departamento de jornalismo. No final ele falou, caraca, essa menina, ela precisa vir trabalhar com a gente. Olha, ela arrasou. Eu falei, nossa, eu só fui atrás de um saco de laranja, né? Eu não fui com a intenção o que um saco de laranja não faz na vida de uma pessoa, hein? E aí ali, na época, quem era o gerente ali da rádio era o Afonso Carlos. E aí o Afonso também entrou no ar ali, ele falou assim, não, vamos chamar essa menina pra vir aqui. E eu achei que aquilo era brincadeira. Falei, gente, para, nem vai dar nada, né? Sim. Enfim, fui lá na rádio, peguei o meu vale pra pegar minhas laranjas. Chupei laranja a semana inteira. Enfim. Aí depois eles realmente me chamaram, Ivete, você tem perfil. Eu falei, o quê? Olha só. E começou desse jeito, com um saco de laranja. Imagina se fosse um saco de batata. Já tinha tomado o espaço de todo mundo na rádio. Tanto é que quando eu recebi o convite, eu estava na escola, né? Eu estudava ali no Colégio Chateaubriand. Mas que idade você tinha, por curiosidade? 16 para 17 anos. Nossa, era um prodígio da comunicação desde nova já. Desde novinha. Aí eles me convidaram, estava no muro da escola, né? Que antigamente o pessoal ficava ali, né? Sim. Encostado no muro e tal. Daí tava eu e uma amiga minha. Aí o pessoal da rádio passou e falou assim, olha, o Afonso, o nosso gerente, quer conversar com você. Comigo? Sim, ele quer conhecer você, quer saber... Enfim, aí a partir daí fui lá, ele já falou pra mim que eu podia já começar, fazer os testes e tal, mas assim, aí era totalmente uma outra realidade, né? Porque ali eu ensaiei, né? Pra fazer aquilo. E aí, enfim... Mas é o início, né? Pegou gosto. Ali. Sentiu o gostinho e aí a coisa vem fluindo. Exatamente. É muito interessante. Ivete, olha só, aproveitando essa chamada, o que essa experiência na comunicação, no rádio, primeiro contato com o microfone aí para as massas, o que essa experiência trouxe para Ivete pessoa e a Ivete profissional, hoje na área de eventos, na sua atuação como empreendedora, né? Sim. Não só na atuação à frente do evento, mas no bastidor, planejamento do seu próprio passo mais. O que isso contribuiu para você? Olha, eu falo assim que eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu era uma que não tinha muita facilidade ali de comunicação, eu realmente ficava mais ali no cantinho, sabe? Aquela picona do sítio. Sim. Então, assim, o rádio, ele veio para contribuir exatamente para você poder falar melhor, para você, né, ter um pouco melhor ali a sua comunicação, para você conseguir interagir mais com as pessoas. Então, aquela menina lá no sítio que só sabia tirar leite, só fazer isso, não precisava muito conversar com as pessoas. Então, assim, o rádio veio para somar, sabe? Ele veio para abrir a mente, ele veio para realmente te
preparar para esse mercado ali fora. Então, eu digo assim que o rádio para mim foi uma grande escola. É um grande aprendizado. Imagina, se para você foi essa escola, como é que foi a tua voz para outras mulheres que te ouviam naquela época? Eu falo assim que naquela época, nossa, o locutor de rádio, meu Deus, quem que é essa pessoa que tá aí do outro lado? Como que é essa pessoa? Né? Às vezes uma fala que você dizia ali no ar, né? Porque depois, com o tempo, eu comecei a fazer, além dos programas de jornalismo, comecei a fazer os programas musicais, e eu sempre fui muito tipo de dar a minha opinião no sentido, se eu posso dar uma opinião para contribuir para alguém, para fazer tocar alguém, para essa pessoa poder crescer, eu gostaria de fazer isso. Então, às vezes, eu começava até o meu programa com algumas frases, alguns comentários, sabe? Sempre para deixar, pô, não fica triste nessa sua vida, porque quanto mais tristeza você atrair para você, pior vai ser. Quanto mais coisas negativas, mais coisas negativas vão aparecer. Então, assim, a gente tinha muito feedback nesse sentido. Nossa, Ivete, aí ligava, era na época da ligação, Sim. né? Nossa, Ivete, você me contribuiu muito, hoje eu não tô muito legal, sabe? Então, assim, a gente sentia que as pessoas realmente, eles pegavam o locutor que estava ali, poxa, ele falou isso. Então, eles acreditavam naquilo, né? E aí, eles incorporavam... Credibilidade, né? Olha a importância... do que você diz. E a responsabilidade do que você diz. É isso que eu ia até comentar, porque, assim, a partir de então, é onde você começa a pensar, poxa vida... Se você transforma a vida de alguém, então cuidado para não acabar com a vida de alguém. Exatamente. Né? Você ficou sabendo de alguma vez, alguma história, alguma pessoa que através da sua comunicação, da sua voz no rádio, ela pôde melhorar a vida dela? Isso mudou, significou uma mudança para ela? Tem alguma experiência que te recorde? Na verdade, assim, além dessas ligações que as pessoas diziam que tinham ali no dia a dia, eu lembro uma vez que eu estava descendo as escadas da rádio, estava indo embora, e aí nisso chegou uma senhora, não me recordo do nome dela, nada, mas assim, ela só chegou e falou assim, Ivete, olha, ontem você falou no seu programa, é algo muito interessante, eu estava com um problema no casamento, e foi diante de uma frase que você falou que eu tomei a decisão de não separar do meu marido, porque eu disse que realmente as pessoas merecem uma chance, né? Eu lembro dessa frase, assim, até me arrepia isso, sabe? Assim, foi algo que realmente me marcou muito, né? Então, assim, você falar algo onde isso vai refletir dentro do teu casamento, para você falar, não, eu não vou tomar essa decisão, gente, é algo, assim, maravilhoso. Então, eu lembro desse fato. Claro que existem muitas outras situações, né? Como eu comentei ali, claro, das ligações e tal. Mas esse foi um fato, assim, que me marcou. Eu lembro que eu estava descendo e para ir embora, ela me falou isso e ela simplesmente agradeceu, virou as costas e foi embora. Até porque eu fiquei sem ação ali na hora, né? Eu falei assim, meu Deus, né? Sim. Que responsabilidade que é a minha ali. Eu só falei, que bom, né? Que bom que tá dando tudo certo, que bom que você tá feliz e... E eu acho muito interessante isso, velho, porque assim, não sei se para você, mas eu já passei por isso também. Às vezes a mensagem ela vem, né? Você não planeja, você não preparou nada. Exatamente. E você tá ali com um veículo de comunicação à sua frente, à sua disposição. E dá para entender, às vezes, que talvez é algo divino. Sim. É algo que a gente recebe. Porque eu acredito, tá? E eu imagino que na sua vida não tenha sido diferente. Deus nos dá os dons, né? Sempre, exatamente. E um dos dons é a comunicação. Isso. E se a gente sabe da responsabilidade do dom que nos foi dado... A gente tem uma responsabilidade em dobro. Exato. Né? E eu acredito, para que você tenha passado certos momentos que na comunicação você estava falando para outras pessoas, mas estava tocando em você mesmo. Tem alguma experiência assim? Tem. Não precisa contar, entrar várias, em detalhe, tá? Não, mas tem várias. Tanto é que a gente se emociona em diversas situações. Às vezes numa própria entrevista, assim como você está fazendo comigo, às vezes de assuntos aleatórios, e aí você fala, poxa vida, mas isso encaixou certinho para mim, né? Então eu falo assim que essas experiências que você vive com essas pessoas, essa troca de informações que você tem com essas pessoas é algo
que te faz realmente pensar nas suas atitudes, qual é a sua função, qual é a sua missão aqui na Terra. Isso é interessante. Né? Então, a sua vida não é simplesmente viver pronto e acabou. Você tem um papel, você precisa realmente seguir isso, né? Então, é onde você acaba refletindo, poxa, para qual papel eu realmente vim aqui na Terra? Então, assim, se Deus me deu o dom de usar o microfone, de poder passar uma mensagem, faça. Tem muita gente do outro lado ali precisando disso. Exato. E como as pessoas estão carentes hoje. Muito, muito carentes. Falando de nós mesmos, né? A gente tá falando dos outros, mas nós mesmos. Todos nós estamos muito carentes. Às vezes a gente vai procurar, faz trabalho voluntário, se coloca à disposição em instituições para ajudar. E até para algumas pessoas pode ser visto, nossa, aquela pessoa está ajudando, ela está passando por tantos problemas e está lá dedicando o tempo dela para outros, devia estar resolvendo as coisas dela e tal. Mas as pessoas, algumas, né, vamos dizer, não entendem que em determinados momentos a melhor forma que nós temos para nos ajudar é ajudando ao outro. Exatamente. Né? Eu acho que não existe gratidão, prazer, sensação melhor do que você ver um terceiro sendo melhor como pessoa, como profissional. Né? Aquela sensação daquela pessoa ter mudado um pouco a vida dela para melhor e você poder ter tido um pouquinho de cooperação, de contribuição àquilo. Né? Exato. Eu não sei, pelas suas palavras, pelo seu olhar... Quando você fala, a gente vê que isso emana do coração. Não tem nada ensaiado aqui, né? Não, nadinha. Isso sai com a espontaneidade. E a espontaneidade traz a verdade. É muito bom. É prazeroso e é um orgulho ter você aqui conosco hoje. Obrigada. Porque é muito importante. Pode ter certeza que muitas das suas palavras vão me ajudar. E muito mais as pessoas que vão poder nos ouvir e nos ver daqui para frente. Que bom que a gente consiga realmente deixar essa mensagem, né? Que quanto mais verdade, quanto mais verdadeiras as pessoas forem, mais felizes elas vão ser, né? Então, e outro ponto assim que eu gosto de falar muito, se você realmente tem Deus presente na sua vida, as coisas fluem, as coisas realmente acontecem. Então, faça o seu papel. E você falou uma coisa interessante aqui, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Que momento, esse arrepiar, vamos dizer assim, que é algo supremo que está influenciando a gente, ou dando uma prova do que a gente está no caminho certo, né? Teria algum momento assim que você sentiu aquele arrepio pelas costas, no braço, e você percebeu que não era a Ivete sozinha, tinha algo maior junto contigo, te ajudando ali, te dando suporte? Algum momento da minha vida? Que você percebeu que não era, você sozinha não era capaz de estar fazendo aquilo? Olha, tem muitas situações que a gente vive assim. Até teve uma situação bem recente, onde eu estava num bate-papo bem rápido com a minha equipe do cerimonial, onde eu acabei deixando algumas mensagens, agradecendo, né, pelo trabalho da equipe e tal. E nós tivemos algumas situações ali, enfim, que a gente teve que ajustar. Mas eu disse algo ali para a equipe onde eu falei de coração. Gente, olha, o cerimonial não é o que é hoje se não fossem por vocês, né? Então, assim, aquilo realmente saiu do meu coração e me arrepiou, sabe? E assim, quando eu fui falando, aí parece que, sabe, algo assim, foi descendo assim em mim, eu falando, vai falando, Ivete, vai falando. Você precisa dizer, as pessoas precisam saber, elas têm que conhecer esse seu lado. Porque as pessoas olham, a Ivete profissional, a Ivete microfone, a Ivete aquilo. Mas eu não sou só aquilo, sabe? Você é um ser humano, você tem defeitos, você tem os seus erros. Então, assim, eu falo que a presença de Deus em nossa vida, ela é uma constante. Assim, eu sempre coloco Deus mesmo em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Você sabe por que eu faço todas essas perguntas para você, Ivete? Diga. Porque você está conduzindo uma cerimônia onde dois seres humanos estão à frente de um padre, mas já está à frente a um altar que representa a espiritualidade, e as duas prometem até a morte que elas se dedicariam, vão se dedicar uma a outra naquele momento, que vão constituir uma outra unidade, como nós falamos anteriormente. E quem
se Deus oportunizar eles, vão criar outras vidas. Exato. E talvez sirvam de exemplo. E não sei se você já percebeu, mas com certeza você deve ter noção disso. Tamanha responsabilidade que você está fazendo. Porque você está conduzindo 2 seres humanos para ir à frente e fazer essa promessa. O quão importante está sendo o seu trabalho naquele momento. O quanto inspirador, o quanto transformador isso possa ser. E agora eu gostaria de iniciar a gente falar um pouquinho dessa questão do evento mais afim. Sim. Como surgiu essa Ivete do cerimonial, protocolo, organizadora de eventos? Olha, foi tudo graças ao rádio. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu estava na Rádio Jornal, na verdade... Gente, tá tudo certo? Tá. Eu vi que vocês estão olhando dando sinal, eu pensei que de repente era o... Não, tranquilo. É que eu tava muito perto do microfone. Ah, tá. É que você ficou me olhando, aí você trouxe o microfone, eu falei assim, será que o microfone daqui não tá pegando? Não, o seu tá normal. O meu, eu tava muito perto, porque eu me aproximei. Aí agora eu distanciei ele. Beleza. Vamos lá que eu já me perdi. Você estava falando do início. Pode começar do início. Você no início da sua história, em relação à organização de eventos. Tá. Então, assim, tudo começou por causa do rádio. Por que por causa do rádio? Depois de um tempo, eu trabalhando ali na Rádio Jornal, eu percebi que as pessoas queriam muito que eu ficasse lá na porta da loja, pegando o microfone, falando, olha aqui hoje na loja tal, tem promoção e não sei o que e tal. Aí um chamou, aí o outro chamou, aí eu pensava assim, eu vou, né? Porque isso aí pra mim é aprendizado. Claro. Eu sempre falava pro pessoal assim, gente, não sei fazer isso não. Não, Ivete, você tem uma voz bonita, vem cá na minha loja, vem apresentar aqui pra mim. E eu ia, fazia tudo de graça. Aí um dia, eu falei assim, nossa, mas eu podia ganhar dinheiro com isso, né? Falei, mas por que não? Eu trabalho na Rádio Jornal e faço lá os meus biquinhos, né? Aí a primeira empresa que falou pra mim assim, Ivete, você não pode vir aqui na frente da minha loja, eu vejo que você tá fazendo bastante isso e tal. Você não pode vir aqui fazer? Aí eu falei assim, não, posso, quanto que você cobra? Eu falei, batata, é essa aí mesmo que eu vou cobrar. E aí eu cobrei, tipo, como se fosse um valor de R$50 hoje. Né? Simbólico. Só irrisório ali, só pra dizer que realmente eu tava iniciando o processo de cobrança. Nossa, essa empresária falou, você tá doida? Mas é só pra fazer uma coisinha aqui na minha porta e não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou sem pagar. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, não, eu fiquei tão chateada, eu falei assim, poxa, pra fazer de graça quer. Agora, pra pagar não quer. Aí, a partir daquele momento, eu falei, não, eu não vou fazer mais nada de graça, nem que seja R$1. Um minuto. Um miudinho, exatamente. Mas eu vou cobrar. E foi a partir de então. Aí, o que aconteceu? Aí as pessoas começavam a me chamar, Ivete, você não pode fazer uma mensagenzinha lá pra minha festa de aniversário? Posso, quando você cobra? Tanto. Aí eles arregalavam os olhos. Eu falava assim, gente, como é difícil, né? Você conseguir isso e tal. E aí foi, assim, uma mensagenzinha aqui, uma mensagenzinha lá, um troquinho daqui, um troquinho de lá. E aí foi indo. Aí eu lembro até hoje que teve uma mãe de uma debutante que chegou e falou assim, Vete, eu gostaria muito que você fosse na festa da minha filha e fizesse algumas palavras, né, agradecesse a presença e tal. Eu queria que você fizesse uma homenagem. Dentro dessa homenagem vão existir momentos para entregas de mimos e eu queria que você me ajudasse. E foi lá no Encantado do Oeste, o meu primeiro evento com um roteiro. Só que eu pensei assim, poxa vida, mas eu vou fazer isso sozinha? Aí chamei a minha amiga, Mayara Pacheco, que trabalhava comigo na Rádio Jornal, e ela me assessorava. Então, eu combinei com ela como seria, nós fomos lá, e a partir de então eu falei, eu vou abrir um negócio para mim poder fazer organização de eventos. E aí a Mayara começou a me ajudar ali, a gente começou a pensar junto, e aí a Mayara falou, Ivete, conta comigo, o que você for montar ali, eu te ajudo. E assim foi. E assim foi indo. E eu não sabia nem o nome desse negócio. Eu falava assim, gente, como que é o nome disso aqui? Como é que é isso? Será que... Como é que é o nome? O que eu fiz? Fui lá pesquisar na internet. Como é o nome da pessoa que ajuda outras pessoas em eventos, em festas, em casamentos. E comecei a procurar, até que achou o nome lá, cerimonialista. Falei assim, gente, que bicho é esse, né? Diferente.
Fui lá, procurei, falou cerimonialista. Aí traduziu ali o que era cerimonialista. Nossa, mexia tanta coisa. Eu falei, não, eu não dou conta de tudo isso. Imagina. É maior do que a gente imagina. Mas, nossa, eu olhava aquilo e falava assim, não. E aí comecei a procurar onde que existe cerimonialista. Aí tava lá, olha, hoje os maiores focos são em governos, né? Que eles usam o cerimonial para poder fazer os seus protocolos, né, lá, né, para o presidente, para governador e tal. E nem prefeito não tinha, era só presidente e governador. E eu falava assim, nossa, mas então quer dizer que eu não posso ser? Aí depois eu comecei a procurar lá, aí tava lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que isso já era uma realidade. E aí comecei a olhar, comecei a me inspirar com aquilo. Eu falei assim, gente, que bacana. E aí foi onde tudo começou. Eu falei, quer saber? Vou começar. E aí assim foi, aos poucos, devagarinho, chama um. Até o meu marido já trabalhou junto comigo. Olha, só é um negócio familiar. Já. Oh. E essa história, de quando começou até hoje, são quantos anos? 19 anos. Agora já tem maioridade, olha só. Já. Dia 31 de agosto, nós comemoramos 19 anos. Que legal. Parabéns por esse trabalho todo. Obrigada. Ivete, o que mais te inspira na organização dos eventos? Olha, o que mais me inspira, eu acho assim que é ver realmente os nossos clientes realizados, sabe? Então, assim, quando você conversa ali com o cliente, você troca ideias, você troca informações, você conversa do sonho dele, aí você começa a participar daquele momento. Então, assim, o que me inspira é realmente poder fazer com que as pessoas consigam viver aquele sonho. Né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho vontade de casar, isso, aquilo. Não, o que a gente faz quando a gente está ali com a conversa? Então vamos lá, vamos entender um pouco. O que você quer, o que você deseja, o que você almeja. Tanto é que existem pessoas diferentes para diferentes situações. Então, um vem mais empolgado, o outro vem menos empolgado. Bem recentemente eu atendi uma cliente assim que eu falo para você que eu me arrepiei. Festa de 15 anos. A doçura dessa menina, assim, pra mim foi encantador. Eu juro pra você que eu me emocionei, sabe? Conversando com a mãe e com a debutante. A forma como ela queria que a festa de 15 anos dela fosse. O que você imagina hoje que tem numa festa de 15 anos? Nossa. O que você acha? Música, balada. Música, muita balada, aquelas músicas, né? Aquelas músicas. Muita bebida. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Aquele pessoal todo ali na pista. Gente, a doçura dessa menina. Então, assim, ela quer fazer um momento de oração, ela quer fazer um momento onde ela quer entrar com a imagem de Nossa Senhora. E aí, assim, isso a gente vai descobrindo com essa conversa que você vai tendo com o cliente. E aí eu percebi essa doçura dela. Eu falei, por que não vamos fazer isso? Então, o que move o cerimonial é você realmente viver aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente deseja. E essas particularidades eu falo assim para você que realmente me tocam muito. E é um compromisso muito grande, né? Você mexe com sentimentos, as emoções, história, cada um tem a sua história. E se você não bem filtrar aquilo que o cliente quer, você pode estar transmitindo naquele momento uma outra projeção. Exato. E está frustrando em vez de estar alegrando, levando o amor, o carinho das pessoas em relação àquilo, né? Você falou ali em frustrações. A gente às vezes atende clientes também, casais, né? Onde às vezes eles vêm frustrados de algumas escolhas, de profissionais. Aí eles vêm, se desabafam conosco. E aí é onde você acolhe. Sim. Você fala, olha, vamos tentar verificar, não fica dessa forma, vamos pensar que realmente isso foi uma fase na sua vida, vamos viver daqui para frente, vamos ver de que forma que eu consigo te auxiliar para você realmente viver o teu casamento, para você sentir tudo isso, sabe? A importância que é do casamento. Então, a gente vendo isso tudo com o cliente, sabe? E só que assim, hoje como nós temos essa questão dos atendimentos online, eu digo assim que perde um pouco desse olho no olho, né? Sim. Mas mesmo assim, você consegue pegar essa essência, sabe? Você se doar. Tem que se doar completamente. E você tem que viver que o casal, o sonho do casal. Como é complexo isso, né? Muito. E você não deixa de ter os seus problemas, né? Você acaba até sendo uma psicóloga. Acaba sendo um psicólogo.
E é interessante isso. Porque assim, o meu próprio... Pena que eu casei faz 20 anos atrás, né? Senão se 19... Não, quem sabe se fosse a 19... A viagem pretensado. Porque também tive, na minha casamento também alguns fatos que não foram tão interessantes assim, né? Aquilo que você falou. E olha a importância do trabalho profissional de cerimonial. A gente teve a nossa organização, nós sofremos pra caramba pra organizar. A gente tem que pensar em todos os detalhes, no profissional, com experiência, que nos mostra um caminho, às vezes, um pouco menos árduo. Os equívocos que nós tivemos, esse profissional poderia ter deixado com que a gente não... nos orientado para que isso não ocorresse. Sim. Então, assim, um fato típico, um fato que ocorreu no meu casamento, por exemplo, é que quando a gente chegou, poucas horas antes do casamento em si, nós fomos no salão, o coração não era que a gente tinha combinado. Uma frustração. Nós tivemos uma frustração muito grande. Minha esposa saiu chorando dali, tristeza toda e tal. Então você imagina a noiva naquele momento tão bonito da organização do casamento ali, prestes a iniciar a cerimônia, ela vê que não se vê do jeito que ela sonhou, que ela imaginou, que ela tanto quis, né? Beijo. Nós tivemos uma pessoa, não era cerimonialista naquela época, foi a Nadir Lulu, né? Era minha amiga de faculdade, tudo e tal, uma pessoa muito querida. E ela era responsável pelo buffet naquela época. E a Nadir vivenciou essa situação, ela viu a gente nessa situação. Ela chamou nós num canto e falou bem assim, olha, fica tranquilo, vamos lá, façam o casamento, vamos para a igreja, a hora que vocês voltar aqui, vocês vão ver, vai estar muito lindo. E ela fez. Ela coisas eu não sei da onde e colocou na decoração. Ficou lindo. E ela não tinha isso nenhum. Então assim, como você, no seu papel hoje, foi a Ivete que eu não tive naquele dia. Mas né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, depois eu descobri quem eram os cerimoniais dos eventos, era a pessoa do buffet, era o decorador, o próprio DJ que estava ali, então cada um fez a sua parte. Por exemplo, o fotógrafo, ele cuidava da parte dele né? Então, vamos fazer aqui, tá? Hoje o cerimonial, de uma forma ou de outra, ele acaba ali sendo responsável por toda essa organização, né? Até do cuidado da música, qual música que vai entrar. Então, assim, nós temos todo esse script, a gente manda esse script tanto pro DJ, pro pessoal da banda, aí manda pro fotógrafo, manda pro filmmaker, manda lá pra equipe do buffet. Então todos eles recebem todo esse script e vão saber exatamente o que vai acontecer. Mas nessa época, muitos buffets já compartilharam que até, por exemplo, fizeram metade de decoração de dentro do salão. Sim, aconteceu no meu. Né? No casamento então, aconteceu assim, isso era comum. Não tinha alguém que realmente se responsabilizava por tudo aquilo ali, né? E realmente viver. Só que aí, por exemplo, vamos se colocar no lugar do buffet. O buffet foi contratado para fazer comida. Ele não sentiu tudo que a noiva sentiu em todo esse processo. Não tem como. Ele não vai saber qual era realmente o desejo, ficou bonita a sua decoração? Ficou legal. Até porque ela sonhou uma coisa, a Nadir foi lá, fez o que estava dentro da possibilidade dela e da realidade dela, né? Mas viver tudo isso, eu falo que é uma responsabilidade enorme. Você mexe com emoção o tempo todo, né? O tempo todo. E falando de emoção, Ivete, agora eu quero... Até agora a coisa tava tranquila. Tava light. Ai, Jesus, chega até a dar um frio. Agora eu quero saber, porque a fada madrinha dos casamentos aí, eu sou, seguidor de carteirinha, não perco um episódio. Que honra! Conta umas histórias lá que eu até volto atrás pra ouvir de novo, pra entender. Eu queria saber dessas histórias. Você me contou umas histórias. Que história é essa? De noivo que esqueceu a aliança? Isso é verdade? Você inventou isso? É uma trollagem? É uma trollagem. Fala pra mim, conta a verdade aqui. É verdade. Não acredito. Verdade. O noivo esqueceu a aliança. Gente, é algo assim que quando eu me lembro e que, claro, depois no final tudo deu certo, eu dou risada porque são experiências que isso, na verdade, acabam transformando para nós hoje. Olha, não esqueça disso, não esqueça daquilo, né? Então, são exemplos que fazem realmente a gente refletir. Mas o noivo esqueceu a aliança. O noivo, ele morava mais ou menos uns 40 minutos ali da igreja e a gente tinha passado todo o roteiro ali para ele. Olha, deixa a aliança conosco, o bastidor, né? Onde que vai levar as alianças, a Bíblia, se lá fora vai ter os foguinhos ou bolhas de sabão, enfim, deixam todos os
itens conosco. As alianças, você me entrega no dia do casamento, porque é algo muito pessoal, então a gente prefere que realmente seja entregue para nós ali no dia. Ok, fomos lá, organizamos tudo, colocamos flor da lapela nos padrinhos, nos pais, nele. A hora que eu fui chegar ali, colocar a flor na lapela nele, aí ele falou assim, Ivete, eu esqueci a aliança. E ele era muito brincalhão, né? Ele era muito brincalhão. Mas lembro disso com muito carinho, sabe? E aí eu falei assim, ai, mas você é muito engraçado mesmo, e não sei o quê, né? Aí ele, dando risada assim, né? Eu esqueci mesmo, eu. Colocando a flor assim, eu falei, você tá... mentindo, né? Não pode ser verdade uma coisa dessa. Não pode ser verdade. Aí ele, eu esqueci. Eu falei, eu não acredito. E tava prestes a começar. Prestes pra entrar. E aí eu fiquei pensando, né? O rapaz mora 40 minutos pra ir, pra voltar. Não, nem dá tempo de pegar essa aliança, mesmo Impossível. que eu pedisse pra alguém ir lá correndo com um carro pegar. Enfim, foi todo o casamento acontecendo, tudo ali e tal. E eu lá, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Como que eu vou descobrir a mãe dessa aliança dele, dela e não sei o quê? Aí cheguei nos pais da noiva, que eu acabei tendo um pouquinho mais de contato ali com eles, e cheguei na mãe e falei assim, olha, o noivo esqueceu a aliança. Aí ela deu uma olhada assim, falei, como é que tá as suas alianças? Ela falou, Ivete, poli essa semana as alianças, porque eu queria, né? Tá bonitinha pro casamento da filha e tal. Aí ela olhou e falou assim, mas eu sei que a minha aliança serve no dedo da minha filha e eu sei que a aliança do meu marido serve no dedo dele. Eu falei, ok. Você consegue me auxiliar? Ela tirou ali na hora, deixou, coloquei tudo certinho. A hora que teve o momento das alianças, eu sei que o noivo lá na frente, ele ficava me olhando, ai meu Deus, tipo assim, você conseguia enxergar, né, no olho dele, falando assim, e agora? Como é que a Ivete vai conseguir fazer essa aliança tá aqui? Enfim, entrou tudo certinho e tal. Aí ele olhou aquela aliança e ele falou, pensou, acredito eu que deva ter pensado, Deve ter pensado, né? muita coisa. Muita coisa. Enfim, aí ele foi, tirou tudo. Aí a hora que o padre foi pra dar a bênção, aí a noiva percebeu que a aliança não era, né? Aí a hora que ela foi olhar assim, daí ele só olhou e falou assim, depois eu te explico. Enfim, né? Mas casou, tudo certo. Mas a aliança ficou em casa. Mas o casamento aconteceu. Quase que o casamento não acontece por... Quase que não acontece. O casamento em si é o momento da troca de alianças. E se não tem aliança, o que acontece? Nada. É o ponto alto, do casamento. Né? É o ponto alto, as alianças ali. Imagina sem as alianças. Mas pelo menos as alianças dos pais da noiva. Então é verdade essa história. É verdade. Bom, nós vamos fazer aqui verdade ou mentira? Agora tem mais. Verdade. Tem mais uma aí. Mais um mistério pra gente descobrir. Vamos lá. E eu já ouvi muita história de noiva chegar atrasada. Você contou uma aí, a noiva sumiu na hora que era pra entrar na igreja? Como é que foi isso? Nossa, verdade. Compartilhei isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Depois que eu compartilhei, já descobri mais uma coisa. Então tem novidade agora aqui pra você. Olha só, aqui no podcast Gestão Inteligente que a gente vai ficar sabendo. Tem. Então, assim, a noiva, né? Nós sempre comunicamos com a noiva pelo WhatsApp. E sempre perguntamos, noiva, tá chegando? Ou a gente manda mensagem diretamente pro motorista da noiva, né? Olha, onde vocês estão e tal. Então ele comunicou a gente que tava tudo certo, ok. Eu ali na organização do cortejo, tudo certinho e tal. E aí eu falei pra minha assessora, falei, tá tudo certo? Sim, Ivete, já peguei o buquê, já tá tudo ok, a noiva tá aqui, ela tá linda, maravilhosa, pode começar. Dei o sinal lá pro pessoal da equipe da igreja começar. Começou o cortejo, entrada dos pais, entrada dos padrinhos, tudo certinho. E a gente trabalha com um ponto. E aí essa minha assessora falou assim, Ivete, eu vim aqui te auxiliar aqui dentro e agora eu saí, o carro da noiva não tá aqui, ela sumiu. Eu falei, como assim Deus. Sumiu? Eu falei, não, fica aí fora, vai dar tudo certo e tal. Daqui a pouquinho aparece, de repente ela deu uma saidinha ali, mas já volta, né? Todo o cortejo acontecendo. E aí o filho dela ia entrar com ela, né? E aí, a assessora, Ivete, ela não tá. Ivete, eu já rodeei em volta da igreja. Ivete, eu não vejo carro em lugar nenhum. E eu ligo. Aí eu saí. Meu Deus. Aliás, eu não saí, né? Fui lá, comuniquei o filho dela. Falei assim, olha, a sua mãe sumiu. Aí ele... Tipo assim, vindo da minha mãe, tá tudo certo, né? Senhora. Ela vai dar os sustinhos dela. E aí eu tive que avisar o pessoal da pastoral, avisei o pessoal da música, e aí eu pedi pro pessoal da pastoral avisar o padre, né? Pro padre estar ciente Sim. que ali ia ter uma demora na entrada, até a gente descobrir o que estava acontecendo, Cadê né? a noiva? Cadê a noiva? Fui abrir a porta ali da igreja no fundo,
Fechei e olhei e falei, não, vamos procurar. Demos volta da igreja de novo, liga pra noivo, pro motorista. Ninguém. E a música tava lá no tan. Eu sei lá quanto tempo que tocou. Quase você entra de noiva lá. Quase. Pra não perder a cerimônia. Gente do céu, e essa noiva nada... E aí ficou, eu sei lá, se passou uns 4, 5 minutos lá, sem noiva. E todo mundo esperando. Aí, de repente, o carro apareceu. Sabe aquele alívio, assim, que te dá? Nossa. Eu falei assim, gente do céu, como que essa menina me faz um negócio desse? A hora que eu vi, eu só falei pra minha assessora assim, ó, vai lá, então, assim, você tem que manter tranquilidade, né? Não pode nem entrar em desespero e muito menos perguntar o que estava acontecendo naquele exato momento. Eu sei que a assessora chegou e falou assim, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, sim, soltou só uma costurinha aqui do lado. Eu fui ali na costureira, já apertei ali e pronto. Eu pensei, meu Deus, mas ela foi na costureira bem na hora dela entrar, né? Enfim, daí a assessora me avisou no ponto, aí eu entrei, aí quando eu entrei dentro da igreja, aquele pessoal tudo olhando assim pra mim, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, né? Não é a noiva eu, né? Aí eu só olhei pro filho dela, dei um positivo, falei que tava tudo certo. Ela entrou, tudo linda, maravilhosa, e a cerimônia aconteceu tranquilamente. E após eu ter postado esse vídeo contando essa história, adivinha? Aí os familiares entraram em contato, falaram, Ivete, ela não foi costurar o vestido. Eu falei, o que foi que aconteceu então? E eu descobri isso só depois que eu postei o vídeo. Descolou a sola do sapato do motorista. E o motorista disse que ele não ia... Ah, não acredito. Não ia entrar lá se não colasse esse sapato. Eu falei assim, gente, o cerimonial tem super bonder, tem cola, tem não sei o quê. Por que não pediu pro cerimonial? A gente dava um jeito lá e colava esse sapato, né? Não, motorista desse tem que, ó... Foi isso aí. Mas enfim, não sei o que depois desse podcast eu vou descobrir mais alguma coisa. Deve surgir mais coisa. Deve. E esses motoristas, eu vou falar pra você, tem uns motoristas que são complicados, viu? Né? Teve um certo casamento, que um certo motorista também, né? Um certo motorista, né? Que a própria Ivete estava na organização do cerimonial. A hora que vai dar a partida no carro, na frente do salão de beleza, a noiva dentro do carro, o carro não pega. Isso que dá a pegar uns carros original, né? Né? E aí o motorista fala pro povo do salão, dá um empurrãozinho aí. E aí o carro pegou e vamos pra igreja. Isso aconteceu comigo, é possível acontecer. É possível, né? É possível. Já aconteceu. Você viu que você também tem também algumas tem experiências aí de casamento. Tem. Nós temos umas experiências em comum aí. Exatamente. Mas, Ivete, tem mais uma que eu vi que você contou, que eu quero que você detalhe pra nós aqui. Vamos lá. Que inclusive eu comentei com você um tempo atrás, falei assim, no meu casamento, parece que foi algo planejado, a gente entrou, chovia, só abriu o tempo na hora que a gente foi entrar. Parece que teve uma história dessa. Que história é essa? Parece que São Pedro estava em parceria com os noivos. Como é que foi isso? Aí, gente, quando a energia é positiva, eu falo pra você que é positiva mesmo, hein? Eu falo assim que o casamento, ele remete àquilo que são os noivos. Não tem como você falar que não é. Não é porque é o cerimonial XYZ. Não. O casamento, ele remete e é o reflexo do que são os noivos. Esse casal, eles são pessoas, assim, maravilhosas, incríveis. Então, assim, era um dia muito chuvoso, choveu o dia todo. Eu falei, gente do céu, uma noiva tão querida, uma noiva tão bacana, imagina, sabe? E assim, a gente, né, com todo esse processo de organização, falei assim, gente, essa noiva, tadinha. Eu providenciei um super guarda-chuva, um guarda-sol enorme pra mim poder assessorar ela ali e tal. E aí, a hora que ela chegou ali pra descer do carro, a chuva cessou. Até o sol abriu, deu até o arco-íris, assim. Eu falava assim, gente, é algo muito bom. Enfim, ela entrou dentro da igreja, a gente conseguiu assessorar ela sem guarda-chuva, sem nada, normal. Passamos toda aquela orientação ali pra ela poder ficar bem tranquila. Conversamos tudo ali com ela. Ela entrou dentro da igreja, começou a chover novamente. E choveu durante a cerimônia inteirinha.
A hora que a cerimônia terminou, eu até tinha já avisado a assessora, falei assim, olha, a gente precisa verificar a questão da saída para não fazer ali do lado externo, mas aí a gente, de repente, se estiver chovendo muito forte, a gente tem que fazer por dentro da igreja, mais ali do ladinho, ou do lado de fora, onde que tem a cobertura e tal. Então, a gente tem que verificar como que vai estar ali no momento. Ok, Ivete. A hora que o padre deu a benção, começou o processo da saída, a chuva cessou. Eu falei assim, gente, nós vamos conseguir fazer normal a saída. Olha só. Ela saiu tranquilamente, fizemos ali as fotos, tudo, foi algo assim inacreditável. Ela fez todas aquelas fotos protocolares externas, né? Saiu ali junto com o fotógrafo, com o pessoal do vídeo e nós fomos lá pro salão. Convidados entraram, ninguém com guarda-chuva, de boa, tudo tal. Aí os noivos chegaram lá sem chuva e eu já escutando os trovão. Falei, minha Nossa Senhora, vamos tentar dar uma agilidade. Enfim, passamos todas as orientações, deu tudo certo. Ela entrou dentro do salão e continuamos com a festa lá, sem chuva. Quando eles entraram, começou a chover. Olha só. E choveu até o outro dia. Eu falo que é coisa de Deus. Então, assim... Tem muitas histórias que eu acredito muito. Deus está presente o tempo todo, sabe? O tempo todo. E tem um dizer popular que casamento que chove, né? É um casamento que vai durar muito. Né? Amém, que seja assim, né? O meu foi assim. Amém. Estamos até hoje aí. Mas são histórias assim que marcam muito a vida da gente, né? Que legal. Olha... Histórias e histórias, hein? Com certeza. E com certeza deve ter mais. Aí, se tivesse mais tempo, a gente conseguiria trazer até mais. Verdade. Mas, Ivete, olha só. Essa Ivete Bilk é a mulher dos palcos, né? A mulher do rádio, da comunicação. Agora, e a Ivete mulher? Entre esse caos, entre esse tumulto, né? Esse transtorno todo dos eventos e esse compromisso, essa responsabilidade. Como é que fica... naquele momento de silêncio, só a Ivete lá. Como é essa Ivete essência diante de tudo isso? Porque para aguentar tudo isso, para conduzir toda uma equipe, não é tão simples assim, né? O que é que segura essa Ivete em pé? Eu acho assim que o que segura a Ivete em pé é a fé, sabe? Eu acho assim que se você não tiver fé, se você não tiver calma, se você não tiver tranquilidade, se você não tiver discernimento, se você não tiver, sabe, aquele respirar fundo, assim, você não segue, né? E isso, ele é algo somente da Ivete. Porque para as pessoas você tenta ser forte, você tenta realmente mostrar que você não pode se abalar, você precisa ter energia. Mas a Ivete também chora, a Ivete também se emociona, a Ivete também tem os seus problemas, tem problemas particulares, tem problemas de saúde, né? Quantas e quantas vezes, assim, é filho doente, aí é uma semana, é outra. Eu digo assim que eu tenho hoje uma pessoa assim que é o meu braço direito. Sabe? Então, assim, é uma pessoa que quando eu chamei ela para vir trabalhar comigo, eu disse, eu sei que você também tem filhos pequenos, eu também tenho. E os meus são um pouco maiores do que o dela, né? Mas é filho, né? Mas são filhos. Então, assim, quando a pessoa, ela realmente veste a camisa e a pessoa, ela se doa e ela consegue entender isso, eu falo assim que não tem... Desculpa. Não, é isso mesmo que a gente quer. Mas assim, eu falo assim que não tem como você não ser grato, sabe? Eu falo assim que Deus, ele vai mostrando o caminho, sabe? Ele vai assim, falando, não, olha, aqui tá certo, aqui tá errado, você precisa ter tranquilidade. E quando você tem essas pessoas do teu lado, você sente esse suporte, sabe? E eu falo assim que não tem explicação, sabe? Então, assim, dizer quem é a Ivete é essa. Eu sou chorona, eu sou muito mole, eu fico pensando muito nas outras pessoas, sabe? Mas às vezes a gente não deixa demonstrar isso, sabe? Porque às vezes a sociedade fala assim, mas é muito, né, mole, é muito não sei o quê, você tem que ser mais forte, sabe? E até porque pra você inspirar outras pessoas, você precisa ser forte,
sabe? Você tem que ter pulso firme, sabe? Então, eu falo assim que o que move a Ivete, quem é essa Ivete, quem é essa mulher, é uma mulher assim de fé. Eu falo assim que se Deus não tivesse na minha vida, nada disso que eu tenho, nada disso do que eu vivo, nada dessas pessoas que estão à minha volta, essa minha família, nada seria possível. Nada. Que bonito. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Que tenhamos mais seres humanos assim. Ai, Ivete, não é simples, né? As pessoas vê os palcos que a gente sobe, né? Mas não vê os tropeços que a gente leva, né? É não muito fácil, né? É muito fácil você falar, porque tem não sei o quê. E isso eu falo muito, sabe? Pra minha secretária, sabe? Eu falo assim, as pessoas acham que o que você tem foi fácil. E não é. Não é. E você com toda a dor, dificuldades, mas naquele momento que você está ali atuando, você tem que passar tranquilidade, né? Responsabilidade como tudo, né? Comprometimento, sabe? Porque naquele momento, felicidade. O teu problema, é triste dizer isso, né? Mas muitas pessoas não compreendem. Que naquele momento, deixa de ser importante, deixa de ser relevante, muita coisa sua. Sim. Como pessoa, como família, para que o momento da outra seja perfeito. Exatamente. Eu falo assim, quantas vezes, né? Porque assim, meu foco maior de eventos é no final de semana, né? Então, assim, quantas vezes eu deixei de participar de atividades das minhas crianças para mim estar lá trabalhando. E nem por isso eu reclamei, nem por isso eu falei, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar aqui. Eu lembro até hoje que eu sempre estava acompanhando minhas crianças no ensaio. Eles fazem parte do grupo, né? De coral da Paróquia São Francisco de Assis, aqui em Assis. E assim, eu sempre fazia questão, não, eu vou levar, vamos no ensaio, e incentivando eles, não, filho, você tá cantando muito bem, filha, parabéns, é isso mesmo, sabe? Então, assim, eu sempre apoiando muito eles para participar da igreja, para participar das ações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, o que eu consigo, eu me desdobro para mim durante a semana, organizando atendimento, tudo e tal. E aí eu lembro que nós tivemos um casamento e era o dia da coroação de Nossa Senhora. E era o meu menino que ia coroar ali tudo, sabe? A minha menina era um dos anjinhos. E eu ainda brinquei com meu marido. Falei assim, ai, amor, passa pra mim esse vídeo. Nem que eu esteja lá no meio do casamento, lá, mas deixa eu ver. Claro. Sabe? E assim, quando eu olhei eles aí, eu falei, caraca, sabe? Tipo assim, você realmente deixa a sua vida particular lá para você poder se dedicar, mas é o sonho dos noivos, é o sonho daquele casal. Então, tão importante quanto é a minha vida particular, o cuidar dos meus filhos, o estar presente, eu sei a importância que é aquele casamento. E eles me contrataram para isso. Sim. Né? Aí entra o lado profissional. Eles estão me pagando por isso. Então, você tem que fazer e você tem que viver. Você tem que sentir tudo aquilo, né? Então, que é uma realidade que ninguém vê, que ninguém enxerga. Então, você tá lá sorrindo, ai, que ótimo, olha, parabéns. Aí você tá com um filho com febre, filho participando, filho com isso. E você tem que estar lá, você tem que realmente se doar. Eu sempre digo assim que ser homem é difícil, mas é muito mais difícil ser mulher. Para ser essa empreendedora, o que você teve que abrir mão como mulher? Como esposa ou como mãe? Você citou um como mãe aqui, mas o que mais você acha que você teve que abrir mão e isso pesa para você? Isso às vezes te dói, mas você sabe que o compromisso que você assumiu, ele tem que ser honrado. O que realmente me pesa muito é a questão da família, sabe? Assim, podem existir outras coisas, mas me pesa muito, sabe? Então, eu sempre tento me controlar muito com isso. Por exemplo, a gente sabe que nós temos muitos noivos que a gente só consegue atender online presencial somente após as 18. Eu sempre falo para minha secretária, pelo amor de Deus, tentar agendar dentro do horário comercial, porque depois eu preciso dar atenção para as minhas crianças, eu preciso isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que ajustar. Olha, então tá, então vamos atender ele lá
tal horário, porque daí depois eu consigo fazer tarefa com as crianças, leva para catequese, faz isso, tem jazz, tem futebol, né? E até a questão do meu marido, né? Então o marido fica lá em segundo plano, em terceiro plano, não, ele tem que fazer parte de todo esse contexto. Mas eu digo assim que o meu marido é uma bênção na minha vida. Ele entende tudo isso? Ele entende, ele é muito assim, muito companheiro. Claro que às vezes ele pega, mas Sim. de novo, 19 horas atender um cliente, sabe? Mas de novo, você vai não sei o quê. Agora sim, em relação aos eventos, nos finais de semana, não, super tranquilo, sabe? Assim, sempre me apoiou muito. Ele é alguém assim que me ajuda, ele me dá ideias, ele fala, Ivete, você precisa ser mais firme nisso, você às vezes não pode ter muito coração em algumas situações, sabe? Às vezes você tem que falar, não, é assim, pronto, e acabou, porque senão a coisa não funciona. Então, desestrutura assim, tudo pra você também. Né? Então assim, eu falo que a minha sorte é que eu tenho ele, sabe? Assim, ele me ajuda muito, muito, muito. Eu acho que muito mais do que qualquer outra pessoa, assim, sabe? Dá pra dizer que aquela minha historinha no começo ali tem sentido? Tem, muito sentido. Muito sentido, muito sentido. Mas a gente precisa abrir mão de muita coisa. Dá pra dizer que se não fosse... A Ivete de hoje não seria o que é se não tivesse essas pessoas do lado que compreendessem. Exatamente, exatamente. Quantas vezes eu contei com o apoio do meu pai e da minha mãe para cuidar das minhas crianças? Né? Nós não somos só, né? Não. Nós temos que ter apoio. O meu marido, ele é agricultor, né? Então, às vezes, ele acaba fazendo colheitas, tipo, fora, para Goiás. E aí, eu fico ficando 30, 40 dias. Com quem eu vou pedir suporte? Então, assim, eu tenho muito apoio de uma cunhada minha, sabe? Ela até mora em Pérola, então, assim, ela me ajuda pra caramba. Ela fica com as minhas crianças no sábado. Às vezes, eu já levo na sexta-feira. Aí, fica lá sábado. Aí, eu vou lá só no domingo, né? Então, assim, eu falo que são muitas pessoas especiais, muitas pessoas importantes para fazer aquilo acontecer, sabe? Então, não é só, Ivete, você resolve isso aqui para mim? Sim, eu resolvo para você. Mas por trás certo. tem aí você toda tem uma estrutura. Toda uma estrutura para você poder... E eu falo assim, que quando você coloca na sua vida com prioridade família, Deus, você... não deixa os filhos lá de lado, não deixa o marido de lado, então você tem um trabalho muito maior, né? Quem não liga não sofre, quem não quer saber não sofre, né? Às vezes as pessoas falam, mas e você vai na missa? Gente, eu chego do evento 3, 4, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã acordada. Eu preciso dar exemplo para os meus filhos. 8 horas no domingo de manhã, eu tô lá na missa. Ai, não importa, esses dias eu fui até de chinelo para a igreja porque eu não aguentava de dor no pé. O meu pé tava inchado, sabe? Aí falei pro meu marido, acho que eu vou usar uma rasteirinha, um chinelo, alguma coisa. Não tem problema não, vamos embora, sabe? Então assim, 7 horas eu tô acordada, 8 horas vamos pra missa. Sabe? Então, assim, se eu não fizer isso, que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Exatamente. Que interessante, hein? A Ivete por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores. Ivete, se a gente fosse olhar para o evento, então, o que não pode faltar? Qual que é a essência de um evento com sucesso? O que está por trás ali que não pode desarticular, não pode desconstruir? Dedicação e comprometimento. Então, assim, e é comprometimento por parte de todos. Então, se um fornecedor não compromete com aquilo que ele prometeu em entregar, desestrutura todo um evento. Vamos imaginar aqui que você falou anteriormente sobre decoração ali, Sim. né? A minha decoração não era daquela forma. Então, por exemplo, assim, se o profissional ele não tem o comprometimento de entregar aquilo que realmente ele prometeu, não foi para mim como cerimonialista, mas foi pro cliente, Sim. Desestrutura todo um evento. A comida foi servida fria, desestrutura todo. Então, assim, é o comprometimento dos profissionais. Então, para o evento ser um sucesso, basta você ter comprometimento. Que importante isso, hein? Muito. É uma pessoa que deixa de fazer o que estava comprometida a fazer, contratada a fazer, desestrutura o trabalho de números. Desestrutura. Aí é onde entra o cerimonial. Muitas vezes acontecem situações onde a gente
percebe que, nossa, isso aqui vai ficar visível para o convidado para ver, e, né, olha, faltou isso, faltou aquilo, ou um detalhezinho que a noiva exigiu muito. Aí o que a gente faz? Aí a gente tem que articular de outra forma, você coloca o jogo de cintura, e aí você faz acontecer para que passe despercebido. Por exemplo, vamos pôr lá a questão de bebida. Faltando bebida no evento. Aí o pessoal vem e me comunica, Ivete, olha, tá faltando já bebida e tal. Eu ligo pro fornecedor e falo, olha, tem como você trazer a bebida? E existem fornecedores maravilhosos, porque são comprometidos. Aí tem o outro fornecedor que fala assim, Ivete, mas eu já levei uma quantidade que dava para atender o dobro de convidados, por que você tá pedindo isso? Não, isso aí deve estar em outro lugar, porque isso, porque aquilo. Então, assim, aí o que acontece? Aí eu tenho que respirar e falar assim, mas acabou para essa quantidade, o dobro que você me mandou, eu preciso de mais. Não, mas você consegue me atender? Senão eu vou procurar um outro profissional que consiga me atender, porque você foi contratado. Então, assim, eu preciso ter muita calma, eu preciso respirar, porque se eu bater de frente com um fornecedor, semana que vem eu tô trabalhando com ele de novo. Exatamente. Né? Então, você tem que ter muito jogo de cintura. E eu falo que se os profissionais entenderem o papel do cerimonial, que não tá ali para mandar, aí eles vão entender que a gente está ali para orientar, para poder ajudar. Isso, exatamente, para ajudar, para harmonizar. A gente é como uma orquestra, né? Se você fizer isso aqui, aí o cara de lá tá gritando mais e o cara daqui tá cantando menos, então assim, você precisa estar no mesmo tom, você precisa estar numa mesma sintonia. E se não tiver essa sintonia, a coisa não acontece. Tanto é que quando a gente começa a fazer as organizações dos eventos ali tudo, então esse script, ele já é passado durante a semana, né? Olha, tal hora é o início da cerimônia religiosa, é a recepção dos convidados, acontece isso, vai entregar frios, vai liberar a bebida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem profissional que não é comprometido, que nem aquilo ele lê. Aí chega no dia do evento, aí ele fala, Ivete, o que acontece agora? Aí eu, educadamente, falo, agora é isso. Mas a minha vontade era dizer, mas você não olhou? Eu mandei, eu tirei o meu tempo pensando em você, para você ter a melhor organização. E isso acontece. E olha a importância do cerimonial aqui. Quando você vai contratar ou vai organizar esse evento, toda essa sua experiência era extremamente relevante. Aquele fornecedor que não se compromete, você já pode indicar, falar, olha, esse aqui não dá. Ou se você fizer com ele, você conduza desta forma. Exato. Né? Então o teu trabalho, se a gente for analisar mais a fundo, ele se paga só pelo prejuízo que a pessoa vai deixar de ter por contratar talvez outros fornecedores que não vão corresponder ao objetivo que está traçado no evento, né? Exatamente. Assim, então dá para dizer que o cerimonial não é um custo, é um investimento. Exatamente. Com certeza. O cerimonial é um investimento. Eu falo assim que tem muitos clientes que às vezes falam assim, Ivete, olha, eu preciso de você ali só para fazer uma assessoria do dia, só para falar um negocinho, alguma coisa. Eu falo, tudo bem, então vamos lá. O que você tem contratado, como que tá alinhado, isso, aquilo. Aí você começa de um fornecedor. Eu não sei como que ficou. Eu não sei se tem prato de frios. Eu não sei se os pratos são do buffet ou se a gente tem que pegar um descartável, por exemplo. O bolo vai ser liberado ali, tá tudo certo com o buffet? Não, tá tudo certo. Ok. Eles providenciaram, eles já deixaram todos os pratinhos, é tudo certinho, tudo com o buffet? Ivete, não sei. Entende? Então, assim, até isso a gente tem que se preocupar. Vocês vão fazer o brinde? Legal. É o próprio buffet que vai disponibilizar as taças? Por quê? Porque é assessoria do dia. Então, eu vou só perguntando. Eu não sei. Aí, como que uma pessoa contrata uma assessoria do dia? Hoje, por exemplo, eu nem ofereço mais assessoria do dia. Por quê? Porque isso aí me dá muita dor de cabeça. E se eu faço todo um projeto antes, eu já deixo esse cliente preparado. Olha, tem isso, tem aquilo, tem esse detalhe. Aí, às vezes, eu falo tanta coisa que o cliente fala, meu Deus. Eu falo, olha, eu não falei nem 10% do que a gente tem que estar conferindo ali no dia. Tem cliente que nem sabe que a gente fez, que a gente conferiu. Mas para você manter ali, porque acontecem tantas coisas em evento, ali no bastidor, que só quem sabe é quem tá ali na organização. A gente trabalha com profissionais, vamos citar, por exemplo,
É o fotógrafo. Ah, eu sou o fotógrafo. O cara vai lá e só tira foto. Gente, não dá nenhum toque, nenhuma mexidinha no terno, nenhuma ajeitadinha, sabe? Esses detalhes. E isso faz a diferença. E a gente trabalha com N profissionais, sabe? Então você conhece o perfil de um, conhece o perfil de outro. E aí aonde a gente percebe que o profissional, ele não tem esse... sabe, esse cuidado de detalhe é onde a gente entra e fala, olha, eu preciso que você dê atenção para os noivos, que você cuide. Então entra o papel da assessora. Olha, eu preciso que você cuide disso. Imagina essa noiva pegando o álbum e o terno do noivo torto, o vestido todo desengonçado, o padrinho tava todo descabelado lá, né? Então tem profissional que tem isso, né? O fotógrafo. Quando a gente percebe que ele tem essa pegada, aí você só vai ali auxiliando na organização. Você não interfere no perfil, né, do estilo da foto e tal. Mas quando a gente percebe que ele não tem essa pegada, aí é onde a gente entra. Olha, vamos colocar o padrinho mais assim, sabe? Esse detalhezinho aqui, né? Então, esse cuidado. E é isso que eu falo, é o comprometimento. Ok. Ivete, passarinhos me contaram. Sabe aquela história de passarinho verde? Sentou lá na árvore, lá perando a janela do meu quarto e andou me contando que você deu uma repaginada, uma transformada, uma reconfiguração da sua empresa. Mas diz pra mim, isso tem alguma coisa a ver com o fato de ser mulher, empreendedora, ou é um empreendimento que transformou a mulher? Conta pra mim aí, o que tá acontecendo, Ivete? Bom, Schumacher, na verdade, assim, nós temos hoje, né, a empresa há 19 anos, e quando eu comecei com a empresa era o estilo cerimonial. Então, assim, sempre foi o estilo cerimonial, todo mundo conhece o estilo cerimonial, mas agora, ultimamente, eu estava percebendo a necessidade de alguma mudança. Parecia que algo estava faltando. Meu Deus, o que está faltando? Parece que eu preciso mudar algo e eu não sabia o que era. Foi onde eu contratei uma equipe de marketing e eu falei disso. Eu me desabafei e disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu preciso de alguma coisa, eu preciso mudar algo. E eu não sabia o que eu precisava mudar. E aí foi onde eu troquei umas ideias e aí ele me sugeriu, Ivete, vou fazer uma pesquisa, vamos saber o que está acontecendo. Aí foi onde nessa pesquisa, né, saiu o resultado e eu descobri que nós tínhamos que trabalhar uma nova marca. Olha só que interessante. E dentro dessa nova marca, ele me sugeriu trabalhar o nome, o meu nome. Aí eu falei, nossa, mas o nome da minha empresa, o meu nome, será que isso cola? Será que não cola? Enfim. E aí, enfim, trazendo para a essência do trabalho do cerimonial, o que ele me trouxe? Ivete, vamos colocar Ivete Bilk, casamentos e cerimoniais. Aí eu falei, tá, qual a essência disso? A Ivete é a fada madrinha, é aquela que realiza sonhos. E o símbolo da borboleta, né? Até porque tem toda uma simbologia da borboleta. A borboleta, ela passa por transformações, né? Tem ali a questão do casulo, tal, vai transformando até ser uma linda borboleta. Então, o porquê do símbolo da borboleta? Porque é a fada madrinha que realiza sonhos. E a borboleta, porque você transforma aquele sonho que está lá no papel e tal em realidade. Então eu precisava de uma essência para essa nova marca, né? E foi onde ele me apresentou esse projeto. Eu achei assim que ficou sensacional. Então hoje o estilo cerimonial se transforma em Ivete Bilk, casamentos e cerimoniais. Que coisa mais linda! Como um bom profissional faz a diferença, começa a extrair esse tipo de informação. Você usou uma palavra aqui que é riquíssima, né? A essência, né? Nós já tratamos antes. Sim, exato. Qual é a essência que está por trás do trabalho do cerimonialista? Isso. E nós entendemos que a essência que está por trás do trabalho do cerimonialista ou da empresa cerimonial é a pessoa. A pessoa Ivete Bilk. Olha só. Exatamente. Você jamais imaginei que o nome do meu cerimonial um dia fosse Ivete Bilk. Falei, mas nossa. Foi uma construção. Foi, claro que daquela foi uma Ivete Bilk catando algodão. Tirando leite. Tirando leite da Xuxa.
Da Xuxa Da ainda. Xuxa. Tirando leite da Xuxa. Não vamos esquecer da Xuxa aqui. Saudosa Xuxa. A se tornar Ivete Bilk. Cerimoniais, eventos, Casamentos, né? e Casamentos e tudo cerimoniais. mais. Exatamente. Que bonito. Eu acredito que a sua história, Ivete, deveria ser feita um livro. Nossa. E vai pensando, daqui a pouco nós vamos pensar Quem em alguma sabe, coisa, né? A história de Ivete Bilk. Uma mulher transformando outras mulheres. Legal. Mas nesse sentido, você teve alguma dificuldade nessa sua história toda por ser mulher à frente de um negócio? Eu acho assim que às vezes as pessoas elas acabam, né, achando que a mulher não vai ser capaz de realizar isso ou realmente de assumir compromissos, até porque, né, a responsabilidade das mulheres são um pouco diferentes da responsabilidade dos homens. Então nós temos família, temos casa, a questão, né, de trabalho. Então assim, existe um pouco dessa, será que vai dar conta? Será que vai conseguir? Mulher serve só para ficar lá no fogão, lá na pia, lavando roupa, sabe? E na verdade, quando você acredita num sonho, quando você acredita que realmente você quer algo que você busca, é simplesmente você ir atrás. Né? Então você não precisa ter medo dos seus sonhos. Você não precisa ter medo de ir atrás daquilo que você quer. Né? Então, assim, sempre com muita tranquilidade, sempre com muito discernimento, sempre, sabe, dando um passo de cada vez. Então, quando a pessoa ela quer crescer assim do dia para o outro, essa não dá certo, sabe? E uma coisa também assim que atrapalha muito é a inveja. Meu né? Deus. Então, assim, se você quer crescer invejando o outro profissional, não vai pra frente. Eu quero ser fulano de tal. Não, gente, não funciona assim. Acho que a gente tem que aprender com os acertos e os erros alheios. Exatamente. Mas não querer estar no lugar, né? Até porque Isso a gente só enxerga, né? O que está visível, né? Exato. Mas o ser humano não é só o que está visível, né? Não. Olha, como eu saberia que Ivete Bilk tirou leite da Xuxa? Compartilhando as eu histórias. saio daqui hoje com uma informação riquíssima. Mas, Ivete, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acredito que muitas mulheres podem se inspirar na sua história. Parte da sua história muitas pessoas não conheciam, como você falou no início da nossa conversa. Nesse sentido, em algum momento você se sentiu silenciada, forçada a ter que recuar pela característica do gênero, por ser mulher? Sinceramente, é hoje o dia. Nessa área, assim, eu não senti, sabe? Não vai conseguir porque você é mulher, por isso, por aquilo. Talvez porque eu nunca dei ouvido a esse tipo de coisa. Né? Então, assim, se isso aconteceu, se alguém tentou fazer isso, eu não senti. Tá aí uma sugestão muito interessante para outras mulheres, né? Eu acho assim que quando você fica criando caso com uma situação, porque é isso, porque é mulher, porque não sei o que, sabe? Eu sempre pensei assim, sabe? Se você quer ser alguém, se você quer lutar pelos seus sonhos, simplesmente vai lá e lute. Independente se você é homem, se você é mulher, Exato. Sabe? Então, assim, eu não senti. Ivete, mas teve alguma dificuldade e tal, não sei o quê. Olha, eu já viria como uma dificuldade que eu tenho que superar e bora lá. Mas eu nunca coloquei na situação assim, porque eu sou mulher. Sabe aquela questão assim de ficar me vitimizando? Não. Sim. Não é simples, né? Não são, também a gente sabe que não são todas as mulheres que têm esse entusiasmo, né? No sentido da palavra, na sua essência, que é ter Deus dentro de si. Né? O entusiasmo nada mais é do que ter Deus dentro de si. Exato. O que quer dizer isso? Para a gente não ficar no âmbito só da espiritualidade, a tradução disso seria que a pessoa ela gera a sua própria motivação. Isso. Ela não espera que venha de fora. Né? Ela se reconstrói, ela se reformula diante dos desafios. Né? E é bem isso mesmo. Não é fácil. Não, a gente sabe que não é fácil. Cada ser humano ele tem uma estrutura para enfrentar os desafios que eles são postos. Né? Mas eu acho que a sua história serve de motivação para muitas outras mulheres. E uma das questões pelo qual eu fui buscar você lá, garimpar você para trazer hoje aqui, foi por causa disso.
Porque eu sou homem, porém eu enxerguei em você muitas características que nós homens temos que aprender também. Porque esse problema de, às vezes, na primeira dificuldade, desistir, o medo, né? O medo. Eu tenho muito medo de muitas coisas, né? Às vezes a oportunidade está com as portas abertas na nossa frente. Exato. A gente tem o medo, né? E você, com a sua história, você tem demonstrado aqui hoje que não deixou de ter medo, mas também não deixou de tentar, não deixou de ir lá e enfrentar os seus medos, os seus desafios. E eu acho que uma mensagem muito clara hoje aqui que você deixou também é que você sozinha você não faria tudo. Né? Você não chegaria no lugar onde você chegou. Que você sempre teve pessoas por trás. Em um momento muito puro, natural seu aqui. Muitas pessoas, talvez, a Ivete verdadeira, a Ivete sem máscara, a Ivete sem maquiagem, a Ivete essência. Né? E eu acho que isso é o ganho da nossa conversa de hoje. É o brinde, é o presente verdadeiro que você nos trouxe. Não só para nós aqui do podcast, mas para todas as mulheres e todos os homens que estão aí afora que vão ter acesso a essa nossa conversa. Amém. Eu, assim, fico muito feliz mesmo, de coração, de você estar aqui e tenha certeza que não só eu, mas muitas outras pessoas saírem transformadas se souberem utilizar a sua história como um degrau a ser subido em rumo ao objetivo que elas têm na vida. Obrigada. E nesse sentido, Ivete, eu queria muito, né, que você me dissesse, diante de toda essa história, diante de suas conquistas, você tem mais algum sonho? Qual seria seu sonho? Olha, falando profissionalmente, eu tenho muitos projetos, tenho muitas ideias, assim, sabe? Eu tenho uma vontade de construir um salão de festa. Nossa, que legal. Sabe? Então, assim, é realmente um sonho, né? Que eu gostaria muito de realizar. E tô colocando no papel, ainda não saiu do papel, mas logo, logo, se Deus quiser, sai. Mas, assim, eu digo que o meu maior sonho mesmo é fazer com que o meu trabalho, o trabalho do cerimonial, consiga tocar as pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas entendam que eu não estou ali como cerimonialista simplesmente para realizar um casamento. Eu torço muito sempre para aquele casamento dar certo, para aquela pessoa realmente entender o que é um casamento. Então, assim, o meu maior sonho é realmente fazer as pessoas entenderem que o casamento não é só casar, pronto e acabou. Não, você vai construir uma família, você tem que ser exemplo dentro de casa, você tem que realmente lutar por isso. Então, quando eu realizo um casamento, eu já olho para aquele casal e falo que Deus abençoe e que dê tudo certo. Porque hoje a nossa realidade, falando e se tratando em casamento, é assustador, né? O quanto que as pessoas estão se separando por motivos pequenos, por motivos banais. Então, que as pessoas realmente entendam essa essência, que é o casamento, que é a construção de uma família. Que bom. E diante de tudo isso que nós conversamos hoje, uma conversa muito bonita. Obrigada. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem para um neto seu que talvez ainda vai vir, que Deus vai abençoar. Amém. Ou as mulheres que vão assistir a esse podcast, que homens, pessoas, né? Diante da sua história, que mensagem você deixaria no sentido que a pessoa poderia carregar a sua essência para elas, a essência da sua alma, da verdadeira Ivete, que elas pudessem olhar e falar, olha, isso serve para mim. Eu posso ter uma vida melhor, eu posso transformar não só a minha vida, mas a vida dos que estão próximos de mim. Que mensagem você deixaria? Não vivam a vida dos outros. Não se espelhem em outras pessoas. Não digam, fulano tá melhor que eu. Sabe? Viva você. Viva o teu momento, viva a tua vida. Vá crescendo devagar, dê um passo de cada vez, sem pisar em ninguém. Eu fico imaginando os meus netos ouvindo isso, como você me perguntou. Gente, seja verdadeiro. Você não precisa mentir para você crescer ou para você dizer que você sabe fazer isso ou aquilo. Simplesmente seja verdadeiro. Você não precisa mostrar para ninguém o que você é.
Se você é, as pessoas vão saber. Então, assim, eu volto naquilo que eu já comentei. Essência. Seja você. É simples. Muito simples. É muito simples. As pessoas não precisam de ninguém. E agora, se eu fosse querer escrever Jesus. livro da Ivete Bilk, eu, editor aqui, vou contar a história da pessoa e da profissional Ivete Bilk. Que título a gente daria para esse livro, Ivete? Meu Deus, que difícil, né? Que título. Uma vida sem máscara. Pensa aí. Acredito que é algo que realmente... Eu acho que teria que ser um título realmente voltado para isso, sabe? Para essa essência, para a verdade. Eu acho que o termo máscara, né? Viva sem estar por trás de uma máscara. Seja você, mostre a sua cara, né? A partir do momento que você é você, tudo se resolve. E a mulher, Ivete, não precisa gritar no palco, né? De forma alguma. Nem no microfone. Não. Nem na casa. De forma alguma. Ela só precisa transformar vidas. Saber que ela tem capacidade de transformar vidas. Exato. E essa é um exemplo de uma mulher assim. Obrigada. Ivete Bilk. Muito obrigado. Obrigada. E foi uma honra tê-la aqui conosco hoje. Obrigada. Obrigado mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e que muitas outras Com possam certeza. surgir. Vamos nos reencontrar novamente. Obrigado. Obrigada eu. Ok.